Olá, sejam bem-vindas à conferência Mulheres com Propósito Online. Seja muito bem-vinda, minha querida. É um prazer, uma alegria poder estar aqui com vocês através dessa via, que é a internet, mas movidas aí pelo coração de Deus, aquilo que Deus quer falar conosco através dessa oportunidade. Obrigada, igreja, a Primeira Igreja Batista de Marília, por me convidar para essa conferência, para esse momento tão importante, onde nós vamos ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Então, eu quero te encorajar. Às vezes, porque a gente está no modelo online, muitas vezes a gente assiste a conferência comendo pipoca, ou dando atenção para a criançada, ou perde um pedaço, pega outro pedaço. Eu quero te encorajar, minha linda, você mulher, que parou agora diante dessa tela de computador, ou talvez você que esteja até assistindo pelo celular, eu quero te encorajar. Pega a sua Bíblia, reserva-se um tempo para você, cala as outras vozes, fecha a porta, fica concentrada naquilo que o Senhor quer falar com você nessa mensagem de hoje. Então, prepara aí o ambiente ao seu redor. A gente não vai sair para ir no banheiro, a gente não vai sair para beber água, a gente não vai sair para fazer qualquer outra coisa. Vamos ficar focadas aqui, aos pés do Senhor Jesus, ouvindo aquilo que Ele quer falar com cada uma de nós. Amém? Então, sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e nós vamos ler do verso 29 ao verso 34. Marcos 1, 29 a 34, eu vou usar a linguagem NVI. Vamos lá. O texto diz assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Senhor, essa é a tua bendita palavra e nós clamamos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo nos ensine e nos convença daquilo que nós precisamos ser convencidas. Toma cada uma das minhas irmãs, cada uma dessas mulheres preciosas que o Senhor mesmo colocou diante dessa tela. Ó Deus, afasta toda distração e que o Senhor ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Ô, gente, esse texto está contando para a gente que Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e André. Esse episódio aconteceu em Cafarnaum. Cafarnaum é uma das cidades ali do Mar da Galileia, né? Que fazem margem ali, as margens do Mar da Galileia, uma vila de pescadores. É tão interessante que quando a gente fala de uma cidade nos tempos bíblicos, nos vem à mente o modelo das nossas cidades. E, na verdade, quando a gente vai ali hoje em Cafarnaum, onde a gente encontra um sítio arqueológico, a gente vê que aquela cidade era, na verdade, uma vila de pescadores. Era uma cidade pequena, com poucas casas, mas ali tinha uma sinagoga. É claro que as casas que hoje a gente vê os fundamentos ali, perto, que estão mais próximas à sinagoga, e entre elas a casa da sogra de Pedro, ela está ali também, naquele sítio arqueológico. Mas como é que sabe, Helena, que aquela casa é exatamente a casa da sogra de Pedro? O que acontece, gente? Quando ali o Império Romano, né, estava dominando todas as coisas, no tempo em que Jesus passou ali pela terra, né? Viveu o seu ministério, o domínio romano era sobre Israel. Israel estava dominada pelo Império Romano. E nesse contexto, os romanos tinham um costume. Eles construíam uma espécie de octógono
em volta dos lugares onde algo sobrenatural acontecia. Bom, pelo menos foi essa a explicação que nós recebemos dos guias ali em Israel. Então, aquela casa, ela enquadra com o contexto de que algo sobrenatural aconteceu ali, porque claramente está ali as ruínas, né, da casa, houveram, claro, aquelas escavações arqueológicas, e ali estão aquelas ruínas, e a gente vê claramente aquelas casas construídas com rocha, né, rocha sólida, pedras, as casas eram construídas com pedras, então a gente vê a pequena casa com pedras, e ao redor dessa casa, um octógono construído, ou seja, como uma afirmação que algo sobrenatural aconteceu naquela casa. E essa casa está ali inserida entre outras casas, que também são pequenininhas. Às vezes a gente imagina também as casas daquele tempo como as nossas casas. Não, as casas eram feitas de pedra, como eu falei com vocês, ali em Cafarnaum. E a gente vê as bases dessas casas ainda de pé. O início das paredes construídas, né? O tempo já destruiu muita coisa, mas as casas, gente, a vida era muito ao ar livre. As casas eram bem pequenas e normalmente usadas para se abrigar do frio e para guardar alguma coisa, porque normalmente a vida acontecia ali, ao ar livre. Nos tempos de mais calor, eles costumavam dormir sobre o telhado, né? O telhado era fácil de abrir o telhado, porque ele era feito com uma espécie de palha, né? Uma espécie de palha cobria o telhado, e ali as pessoas também dormiam sobre o telhado. Então, era uma coisa bem diferente, mas eu quero ilustrar para você entender o contexto. E lá, até hoje, em Cafarnaum, tem a sinagoga. A sinagoga que o texto aqui de Marcos está dizendo para a gente. Saíram da sinagoga e foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Então, gente, a gente está assim, a sinagoga, da sinagoga, onde está a casa, com esse octógono construído em volta, deve dar o quê? Uns 300 metros, uns 500 metros. Acho que nem isso. Então, a gente vai a pé tranquilamente, e a sinagoga, ela está ali, a gente vê as ruínas da sinagoga, e é tão emocionante a gente perceber essa história acontecendo ali. A gente olha naquele lugar e pensa, aqui, essa sinagoga, Jesus saiu da casa da sinagoga e foi para a casa da sogra de Pedro. Viaja comigo nesse texto. Jesus saiu da sinagoga. Jesus ensinava muito nas sinagogas. E o que é uma sinagoga? A sinagoga, depois do exílio de Babilônia, né, depois que o povo de Israel foi mandado para a Babilônia, o templo foi destruído. Vocês lembram disso? Então, o templo foi destruído, o templo que Salomão construiu foi destruído, e Israel foi levado cativo para a Babilônia, cumprindo assim as profecias. Por que isso aconteceu com Israel? Por que Deus permitiu isso? Por causa da idolatria, porque o coração de Israel se afastou de Deus. Então veio o Império Babilônico e executou o juízo de Deus sobre Israel. E aí, como eles não tinham mais o templo, que era o único lugar que os judeus adoravam, então, lá na Babilônia, eles começaram a construir sinagogas, lugares construídos especificamente para que eles lessem a Torá, para que eles fizessem orações. Então, a sinagoga ela veio como uma alternativa pela ausência do templo. E depois, quando eles voltam para Israel, o templo é reconstruído, Herodes reconstrói o templo, Esdras reconstrói o templo, depois Herodes faz uma grande obra, né? Uma obra faraônica, como Herodes gostava de fazer, ali no templo. E o templo volta a ser lugar de adoração. Mas as sinagogas permaneceram. Então, o templo era o lugar principal de adoração no templo de Jesus ali, aquele templo majestoso que havia sido construído por Herodes, mas as sinagogas continuavam acontecendo, elas continuavam sendo construídas. Então, tem uma sinagoga em Magdala, tem uma sinagoga em Cafarnaum, tinha uma sinagoga em Nazaré. Por todo o território de Israel, as sinagogas estavam ali como lugar de culto, como lugar de leitura da Torá e como lugar também de resolver
coisas referentes à sociedade. Então, quando tinha uma discussão, alguma coisa para resolver ali, para aquela comunidade, eles se reuniam na sinagoga. Mas o objetivo principal da sinagoga era ler a Torá, fazer orações, era o lugar de culto. E Jesus, então, sai deste lugar de culto, a sinagoga, onde ele costumava sempre estar. Jesus sempre estava numa sinagoga. A gente vê em Mateus 12, 4, por exemplo, ele vai numa sinagoga num sábado e cura um homem da mão ressequida. Você lembra desse episódio? Também a gente vê Jesus numa sinagoga em Mateus 13, 54. A gente vê Jesus numa sinagoga em Lucas 4,16, lá em Nazaré, quando ele lê o livro de Isaías e fala que aquela palavra se cumpria sobre ele, e eles queriam matar Jesus, porque como assim o filho do carpinteiro está falando que ele é o Messias, que a palavra está se cumprindo sobre ele? Ele falou isso numa sinagoga lá em Nazaré. E em João 18 é descrito Jesus falando que ele costumava estar nas sinagogas quando ele estava sendo interrogado para a sua condenação. Está lá em João 18, verso 19, 20 e 21, diz assim: E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Então, o sumo sacerdote está interrogando Jesus, e Jesus fala assim: eu ensinei nas sinagogas, eu ensinei no templo. Então, Jesus estava sempre no templo ou nas sinagogas. Ele sempre estava ensinando. Mas aqui o texto está dizendo para a gente que ele sai da sinagoga e ele vai para onde? Ele vai para a casa de Pedro e André. E quando chegou ali, o texto diz que a sogra de Pedro estava acamada com uma febre. Gente, quando a gente está com febre, a ponto de ir para a cama, é uma febre alta. É aquela febre que judia no nosso corpo, né? Aquela febre que castiga o nosso corpo. É aquela febre que deixa a gente com dores no corpo, indisposição. Às vezes, dependendo se a febre é muito alta, ânsia de vômito, a gente realmente fica muito debilitado. E claramente o texto está dizendo para a gente que era essa a situação da sogra de Pedro. Ela estava debilitada de cama por causa de uma febre. Qual que era o motivo da febre? O texto bíblico não diz. Alguns estudiosos especulam que podia ser malária, porque naquela região tinha muitos mosquitos que eram transmissores da malária, mas isso são só especulações. A Bíblia só fala que ela estava com febre. E uma febre de tal ponto que ela precisava estar em repouso. Ela estava deitada. E aí, quando Jesus chega ali com Tiago e João, na casa da sogra de Pedro, ele encontra a sogra nesse estado, e as pessoas vão até ele e falam o que aconteceu com ela. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela, Jesus. Jesus chega na casa de Pedro, e eles falam: olha, a sogra está de cama. E o texto continua dizendo: então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão, e ajudou-a a levantar-se. Olha que interessante. Ela estava debilitada, ela estava febril, ela estava de cama, ela estava adoentada. Falaram para Jesus que ela estava nesse estado, e o texto diz que ele se aproximou dela. É tão interessante que nós também, nós mulheres, nós humanidade, também estávamos, mais do que adoentados, né? Estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E Deus se aproximou de nós. Quando Deus encarnado, Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, Ele deixa a sua glória e Ele encarna, e Ele passa 30 anos no anonimato, sendo filho, sendo vizinho, sendo irmão. Ele vive uma vida normal, uma vida humana. A Bíblia fala que ele era homem, mas em nada ele pecou.
Então ele vive como criança, sendo cuidado, depois adolescente. A Bíblia só cita essa trajetória de 30 anos de Jesus, dos 30 anos antes dele começar o seu ministério. Só cita Jesus aos 12 anos, quando aquela festa a família o perdeu e o encontrou no templo ensinando. Ele aparece aos 12 anos no templo ensinando. E depois ele é levado para ser batizado, e depois ele vai para o deserto para ser tentado, e ali começa o seu ministério. Jesus se aproximou. Deus se fez carne e habitou entre nós. Gente, nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa de repensar em que a gente acredita. Porque, de repente, a religião, ela ficou tão cheia de misturas, tão cheia de misticismo. Às vezes, a religião evangélica não tem nada a ver com o evangelho. A gente precisa de rever, vamos voltar ao fundamento, em que nós temos crido. Em que nós acreditamos? Por que nós somos cristãs? Porque cremos que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio fazer reconciliação entre a humanidade perdida, caída, com Deus. Nós podemos, a partir de Jesus, voltar a ter um relacionamento com Deus, como o homem e a mulher tinham no Éden, antes da queda. Foi para isso que Jesus veio, para reconciliar um relacionamento. Então, Deus se aproxima de nós quando Ele envia seu Filho Jesus Cristo encarnado. E aqui, Jesus Cristo encarnado, literalmente, se aproxima da mulher adoentada, da mulher febril. E Ele não mudou. Ele se aproximou de mim e de você, quando Ele encarnou, quando Ele morreu, a nossa morte, para que a gente vivesse a sua vida. Ele se aproxima de nós, adoentados, frustrados, machucados pela vida, pelos pecados, pelas circunstâncias, febris, queimando, ardendo em febre, com o corpo moído por essa febre, a febre do pecado, a febre do distanciamento de Deus, a nossa debilidade absoluta. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida hoje, mulher, mas talvez você esteja como a sogra de Pedro, febril. Talvez você esteja decepcionada, angustiada, amedrontada com isso tudo que a gente está vivendo nesse último ano. Nós jamais poderíamos imaginar que iríamos passar por esse vale que é essa pandemia. Tantas pessoas vivendo luto. Tantas pessoas falindo, perdendo emprego. Dificuldade, limitações de ir e vir. Febris. Mas a gente precisa de se lembrar, e eu quero te lembrar hoje, Deus se aproximou de nós em Jesus Cristo. Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus que está lá dentro, no céu, decidindo o que é e o que não é. Deus não é um tirano. Deus manda o seu Filho unigênito, que nos apresenta um Deus criador, que também é Pai. E Ele veio fazer reconciliação. É tão interessante que Ele se aproxima. Jesus se aproxima, então Ele se aproximou dela. O próximo passo, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. É isso que Ele faz comigo, é isso que Ele faz com você. Toma a gente pela mão e levanta a gente. E como é que Ele faz isso, gente? Através da verdade do Evangelho. Por que nós hoje estamos aqui? Por que você hoje está assistindo esse congresso? Por que você está conectada comigo aqui, falando sobre Jesus, com uma Bíblia aberta aí nas suas mãos? E eu estou aqui com o meu tablet aberto na Bíblia. Por que nós estamos falando isso? Porque o Espírito Santo um dia nos convenceu da justiça, do pecado, do juízo. E nos apresentou Jesus Cristo. Através do quê? Da palavra. Da palavra. Como é que você tomou consciência de Jesus? Pelas Escrituras. Como que o testemunho de Jesus, a obra de Jesus, aquilo que foi feito, as profecias que anunciaram Jesus, como é que elas chegaram até a gente aqui no século 21? Através das Escrituras. E aqui eu quero abrir um parênteses gigante aqui, gente, porque
É através das Escrituras que o Evangelho nos foi apresentado, a boa nova de salvação nos foi apresentada. É através das Escrituras que nós sabemos que houve um plano de Deus. Na hora que ele chama Abraão, ele já estava pensando no Messias. Quando ele funda o povo de Israel, a partir de Abraão, ele já está fundando o povo de onde ele traria o resgatador, o Messias. E não apenas para o povo de Israel, mas para os gentios como eu e você. E como é que isso chegou até nós? Porque o apóstolo Paulo, aquele que Jesus se revelou a ele depois que ele já havia morrido e ressuscitado, o apóstolo Paulo recebeu a incumbência de levar o evangelho, a verdade, a história de salvação para mim e para você que não somos judeus. Então é por causa das Escrituras que hoje nós acreditamos no que a gente acredita. Mas você não lê a Bíblia. Você quer receber a Bíblia através da Helena, do pastor. A gente quer se relacionar com Deus no templo, né? O nosso relacionamento com Deus é na igreja. Eu sou crente na igreja. Então eu vou para o culto. E é maravilhoso, gente. A comunhão, a irmandade reunida no culto, onde a gente adora, onde a gente ora, onde a gente consagra as nossas ofertas, onde nós temos relacionamento uns com os outros, onde somos aperfeiçoados, né? Como a Bíblia diz, como ferro ao ferro se afia, assim o homem é seu companheiro. É na igreja, no ambiente da igreja, cheio de pessoas imperfeitas, que nós somos treinados no amor, na misericórdia, no perdão, na perseverança. A igreja não é um lugar de pessoas infalíveis. A igreja é o lugar daqueles que entenderam que são miseráveis e que precisam da graça e do poder de Deus. E que não conseguem caminhar por si só. Elas precisam de Jesus para caminhar. A igreja é esse lugar. Mas Deus não está só no templo. O relacionamento com Deus não se dá só nas reuniões dominicais. O relacionamento com Deus não se dá só nas células. Não se dá só quando a gente está com as pessoas de fora. Jesus saiu da sinagoga e ele foi para onde? Para casa. Para a intimidade dos amigos, dos discípulos. Foi sentar ao redor de uma mesa. E quando chegou ali na casa, ele se encontra com uma mulher febril, e ele a toma pela mão e ele a ergue. Como hoje ele faz isso através da sua palavra. Você já viveu essa experiência? Às vezes você está lá num dia mau, num dia terrível. Num dia de opressão, um dia de dúvida, um dia de angústia. E aí você evoca o quê? A palavra. É a palavra que nos levanta. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Isso não é uma canção apenas do Diante do Trono. Isso é um texto bíblico. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você não se enche da palavra de Deus, o que você vai trazer à memória? Por isso que muitas vezes o nosso cristianismo, ele deriva para uma coisa mística, onde a gente precisa de sentir, onde a gente precisa de rodar, onde a gente precisa ter experiências sobrenaturais e sensoriais. E isso é maravilhoso. Eu não desacredito os dons. Eu creio nos dons do Espírito para hoje. Eu creio. Mas eles são um complemento daquilo que o Espírito faz quando Ele nos convence através da palavra, quando Ele nos confronta através da palavra, quando Ele nos chama para a santificação através da palavra. O Espírito Santo, Ele não é aquele apenas que nos dá dons e manifestações sobrenaturais e moveres sobrenaturais. O Espírito Santo é aquele que te ensina a viver uma vida de santidade. O Espírito Santo é aquele que forja em você o fruto do Espírito. E isso se dá através das Escrituras. Quanto mais você conhece a Deus. Gente, como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que eu não conheço? Jesus veio religar um relacionamento. Mas como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que eu não conheço? E como que eu vou conhecer a Deus? Através da sua palavra. Gente, se teve algo revolucionário na Reforma Protestante, foi que a Bíblia passou a não ser privilégio só do clero. Uma Bíblia foi colocada na mão de cada cristão. Porque cada cristão precisa de ter um relacionamento com Deus. Essa é uma das maiores conquistas da Reforma Protestante. Você precisa ler as Escrituras. E você tem as Escrituras nas suas mãos. E você nunca abre a Bíblia. Porque você só é crente na igreja.
Você só abre a Bíblia no templo. E o Senhor quer que a gente abra a Bíblia nas nossas casas. Eu estou falando sobre isso, gente, porque a PIB de Marília está abordando esse ano esse tema. Jesus no templo e nas casas. Esse é o tema desse ano. É isso que está sendo trabalhado na PIB de Marília. E é também sobre esse tema que nós estamos conversando aqui no Mulheres com Propósito. Jesus estava na sinagoga, Jesus estava no templo, mas Jesus estava nas casas. E ele se aproxima, ele ergue a sogra de Pedro, e hoje ele faz isso conosco através da sua palavra, através da sua verdade. Quantas vezes você está mal e você lê a palavra, e um texto bíblico, o Espírito Santo traz um texto bíblico, e aquilo te enche de coragem e te ergue para continuar caminhando. Agora, se você não se alimenta de Deus, como é que você vai ter energia para se levantar? Deus quer te tomar pela mão e te erguer, como ele fez lá na casa de Pedro. Jesus quer te tomar pela mão e te erguer, como ele fez lá na casa de Pedro. E hoje ele faz isso através da verdade do Evangelho, através da sua palavra. Você precisa de ter um comprometimento em ler e entender a sua Bíblia. A Bíblia não é desodorante de crente, nem amuleto que você abre em cima da mesa, no Salmo 91, para espantar os maus espíritos. A gente tem que parar com esse misticismo, que isso nada tem a ver com o Evangelho. A gente customizou o Evangelho de Jesus Cristo. A gente traz um tanto de coisa. A gente acredita num tanto de coisa que não está na Bíblia. E o espírito do engano entra pela ignorância. A própria palavra de Deus diz: o meu povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento de quem? De Deus. E como é que a gente conhece Deus? Através das Escrituras Sagradas. Hoje eu me relaciono com Deus através da oração e da leitura das Escrituras. Não para cumprir um protocolo, mas realmente como quem lê as cartas de amor do seu Criador. E Jesus continua. Tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. E o que aconteceu? A febre a deixou. Vocês perceberam a ordem? Jesus se aproxima. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Helena, mas você está pregando. Helena, o que é isso, Helena? Você está pregando culto evangelístico para não crente? Não, gente. Nós estamos vivendo uma época onde nunca foi tão necessário se cristianizar cristãos. Porque tem tanta gente dentro da igreja, mas tão poucos que conhecem as Escrituras, a verdade de Deus e a maneira como Ele age. Nós começamos a nos relacionar com Deus por terceiros. E a palavra de Deus diz que só tem um mediador, Jesus Cristo. A gente quer que o pastor seja crente por nós, que o líder de louvor seja adorador por nós, que alguém leia a Bíblia. O professor de escola dominical, ele lê a Bíblia e ele dá tudo mastigadinho para nós. Mas Jesus veio para nos reconectar com Deus individualmente. Você não precisa da minha mão na sua cabeça para orar por você. Você pode dobrar os seus joelhos aí na sua casa e orar por você. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Você não precisa mais de um sumo sacerdote para te representar diante de Deus, porque Jesus é o supremo sumo sacerdote. E Ele religou, Ele retomou o caminho que havia sido quebrado pelo pecado, e Ele te deu a chave de casa. Volta para casa. Volta para o relacionamento com seu pai, volta para o jardim. Mas a gente fica na superfície da religião, e é por isso que a gente está adoecendo. É por isso que às vezes você olha para si, eu estou na igreja, eu trabalho na igreja, Helena, eu sirvo a Deus, sabe? Mas eu estou muito triste, eu estou muito acabada, eu estou muito derrotada. Não estou dizendo que a gente não tem tristeza, não tem dia difícil, não, gente. Todo mundo tem. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas nós não estamos vivendo como cristãos. Gente, o que mantém a gente de pé, o que mantém esse prédio aqui, eu estou na Igreja Batista da Lagoinha, o que mantém esse prédio de pé, não é o telão. Bonito, né, o telão? Não é o telão que mantém essa estrutura de pé. Não são os bancos, não são as grades. Não é esse vitral bonito que está lá em cima. O que mantém esse prédio de pé são os fundamentos, o alicerce que ninguém vê.
O que mantém você de pé é o fundamento que ninguém vê na sua casa, no seu quarto, no seu secreto com Deus. É isso que te mantém de pé no dia mau. É isso que nos sustenta no dia da adversidade. É isso que não deixa a gente se desesperar diante de uma situação adversa. Fundamento. Por isso que eu estou voltando com vocês aqui para os primórdios do cristianismo. Para o básico. A ordem diz assim que Jesus se aproximou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele se aproximou. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele mandou o seu Filho para que a gente voltasse a ter um relacionamento com Ele. E como que isso se dá hoje? Através da sua palavra. O Evangelho nos chegou porque foi escrito de geração em geração. E chegou até para a gente agora, no século 21, porque lá atrás alguém registrou essa história. Deus chama Moisés e conta para Moisés como ele fundou todas as coisas. Profetiza Jesus. A Bíblia foi escrita num espaço de 1.500 anos, por mais de 40 autores diferentes. E é um livro absolutamente ordenado, que faz todo sentido. O Antigo Testamento profetiza, o Novo Testamento cumpre. E nós estamos esperando o desfecho que vem aí, o final da história já está chegando. Mas eu preciso de conhecer essa história, eu preciso deixar Jesus me erguer através da sua palavra, e a febre vai me deixar. Foi primeiro isso, ele não falou, deixa a febre, e agora levanta, não. À medida que ele levantou, ele a ergueu com a sua mão, a febre a deixou. E é isso que acontece com a gente. Quando as Escrituras entram, elas nos erguem, elas nos levantam, elas abrem os nossos olhos. Nós passamos a conhecer Deus. Claro, dentro das nossas limitações. Porque Deus é como o oceano, gente. Tem lugares que a gente nunca vai conseguir chegar. Mas sai da praia. Sai da praia, minha linda. Mergulha. Entra nesse oceano. Vai conhecer o Deus que você diz que ama e serve. Deixa Ele te erguer para que a febre te deixe. Para que aquele pecado que te persegue te deixe. As suas faltas de caráter, aquelas debilidades de caráter que sempre estão voltando nos nossos relacionamentos. Pois é, o Senhor quer te erguer e essa febre tem que te deixar. À medida que você se relaciona com Deus através da oração e da leitura da palavra, reconciliada com Deus em Jesus Cristo, porque Ele se aproximou, a febre vai te deixar. E o interessante é que fala, a febre a deixou e ela, a febre a deixou e ela começou a servi-los. Quando nós entendemos quem Deus é, recebemos essa reconciliação, nós não queremos apenas servir no templo, nós servimos no recesso do nosso lar. Foi isso que essa mulher fez. Ela levantou, restaurada, curada, e ela começou o quê? A servi-los. Onde? Em casa, ao redor da mesa. É isso que o Evangelho faz conosco. Ele não fica parado na igreja. O Evangelho não se reduz à obra que é feita no templo. O Evangelho não se reduz ao milagre de salvação que acontece nos cultos. A gente vem aqui para o templo, para a igreja, para a reunião, para a sinagoga. E a gente se alimenta, e a gente ora, e a gente é erguido pela palavra de Deus. E aí a gente volta para as nossas casas e damos continuidade a essa obra que acontece no templo e acontece nas casas. Jesus está no templo, Jesus está nas casas. Jesus está na grande reunião, enquanto você serve na igreja, e Jesus está na sua casa, na sua família, que também é seu ministério. Quando você cuida dos seus filhos, quando você faz comida para os seus filhos, quando você serve os seus filhos, o nome de Deus é glorificado. Ela levantou e ela foi fazer o quê? Provavelmente comida. Passou a servi-los.
Hoje a gente não quer servir, a gente quer ser visto. E a gente acaba negociando princípios inegociáveis. Nós estamos lidando com uma geração confusa. Porque mulheres resolveram viver as suas próprias vidas. Homens resolveram viver as suas próprias vidas, egoístas, egocêntricos, individualistas. Queremos servir na igreja, queremos servir no ministério, queremos servir em outro país, mas não queremos servir o almoço para os nossos filhos. Não queremos arrumar a casa. O cristianismo se revela muito mais no ordinário, no cotidiano, do que nas plataformas. E eu quero encerrar lembrando a você qual foi o próximo passo. Ela passou a servi-los. E olha o que aconteceu. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da sinagoga? Não. À porta do templo? Não. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Da casa de quem? Da casa da mulher restaurada. Da casa da mulher que se deixou erguer pelo braço forte de Jesus. Da casa da mulher que estava acamada e febril e foi curada. A porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. É isso que Deus quer fazer com a gente. É isso que Deus quer fazer comigo, é isso que Deus quer fazer com você, é isso que Deus quer fazer com cada um dos seus filhos, que os nossos lares se tornem tochas acesas no meio da escuridão. É tão interessante que o texto fala assim, ao anoitecer, ao cair da tarde. Tinha luz elétrica lá não, gente. Eles eram iluminados pelas estrelas e com certeza por algumas lamparinas e tochas. Ao anoitecer, a luz brilhou naquela casa onde Jesus estava. E eu quero te perguntar, Jesus está aí na sua casa, minha linda? Jesus está aí se mostrando a você, te levantando através da sua palavra, ajustando o seu caráter, a sua personalidade, curando as suas feridas. A febre está te deixando? Você está servindo? Depois que você se encontrou com o autor da vida, você virou uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor, uma filha melhor, uma irmã melhor, uma vizinha melhor? Se não, é hora da gente reavaliar o nosso encontro com o Senhor. Porque é impossível nós sermos alcançadas pelo poder de Deus e continuarmos as mesmas mulheres. É impossível. E a religião nos engana. E a gente é crente no templo, mas a gente não é crente nas casas. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. O Senhor não quer só te levantar, mulher, para ser uma bênção na vida dos seus filhos, para ser uma bênção na vida do seu marido, para ser uma bênção para aqueles que dividem o mesmo teto com você. Mas Deus também quer usar a sua casa para ser uma bênção para a sua vizinhança, para ser uma bênção para o seu bairro, para ser uma bênção para a sua cidade, para ser uma bênção para a sua nação. O lugar onde a luz brilha, onde Jesus atua, onde Ele cura, onde Ele liberta, exatamente como Ele fez na casa da sogra de Pedro. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É vida no seu coração. É vida perfeita em amor. É vida aos pés do Senhor. É Cristo vivendo em você. É vida que nasce da morte.
É vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. É vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. O Senhor quer te levantar na sua casa. Ele quer te usar no templo. Mas Ele também quer te usar na sua família. Tantas vezes a gente escuta os jovens falando: o meu pai da igreja é que eu quero, meu pai na igreja é legal. Mas o meu pai em casa bate na minha mãe. A minha mãe na igreja é uma bênção, ela serve com tanta alegria. Mas a mãe lá de casa, mal faz comida, a casa está um chiqueiro, grita com todo mundo. Quem nós somos em casa é quem nós somos de verdade. O nosso grande desafio é sermos como Jesus. E Jesus estava no templo. E Jesus estava nas casas. Ele fazia o milagre, curava o homem lá da mão ressequida no templo. Na sinagoga. Mas ele também curou uma cidade inteira na porta de uma casa. Que a sua casa, mulher, seja lugar de cura. Que a sua casa seja porto seguro. Que a sua casa seja oásis no meio do deserto. Que a sua casa seja casa de oração. Que a sua casa seja casa onde Jesus promove libertação. Onde Jesus promove a cura. À porta da sua casa. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos. Nós te bendizemos porque o Senhor enviou o seu único filho, Pai, para nos reconciliar com o Senhor. E nós queremos viver essa reconciliação, Senhor, não apenas falar dela, não apenas repetir isso como um papagaio, ou repetir isso como um dogma religioso. Nós queremos conhecer o Senhor. Como nós cantamos nas nossas canções, eu quero conhecer Jesus. Eu quero, Senhor, nós queremos, Senhor. Ó Deus, tira da nossa mente, Senhor, essa religiosidade que se relaciona com o Senhor apenas na superfície. Nós queremos mergulhar no Senhor, sermos conhecidos pelo Senhor e conhecer o Senhor e sermos transformadas de fé em fé, de glória em glória, até aquele grande dia onde seremos como o Senhor é. Nós queremos ser uma bênção nas nossas igrejas, mas queremos ser uma bênção nas nossas famílias. Queremos servir o teu corpo e queremos servir o marido, os filhos, os pais, os irmãos, aqueles que compartilham do mesmo teto com a gente. Aqueles que moram sob o mesmo teto. Queremos que a tua luz brilhe como brilhou na casa da sogra de Pedro. Que a sua luz brilhe, primeiro nos erguendo, nos curando, nos transformando, para que a gente possa servi-lo, fazendo comida para os nossos filhos, ensinando para casa, para o pequeno, mantendo a casa organizada, discipulando os nossos filhos, fazendo culto doméstico, reunindo a vizinhança, fazendo visitas, sendo sal e luz. Ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo. Tira-nos, ó Deus, da apatia, da mornidão e de um falso relacionamento com o Senhor. Nós queremos um relacionamento verdadeiro, honesto, sincero, onde somos transformadas dia após dia, a tua imagem, a tua semelhança. Que o Senhor seja forjado em nós, Jesus. Que o teu Espírito Santo nos ajude dia após dia. E que te adoremos, não apenas na congregação, durante os cultos, mas que te adoremos cuidando daqueles que o Senhor nos deu para cuidar. Que te adoremos erguendo um altar de adoração nos nossos lares.
Que não sejamos apenas verniz, de dentro para fora, Senhor. De casa para o templo, da família para a grande família de Deus. Que o Senhor nos ensine. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe você, minha linda. E que você seja uma bênção. Por onde você andar. Mas lembre-se, quem nós somos em casa é quem nós somos de verdade. O Senhor quer fazer da sua casa um oásis, uma tocha acesa, brilhando no meio da escuridão desse tempo que temos vivido. Que o Senhor te abençoe, mulheres com propósito.